Ricardo sempre se orgulhou da solidez de seu casamento com Helena. 15 anos juntos, construídos sobre uma base de confiança que ele ingenuamente acreditava ser inabalável. Em suas frequentes viagens de negócios, a aliança de ouro em seu dedo servia como um lembrete constante de seu compromisso. Uma barreira invisível, pensava ele, contra qualquer tentação que pudesse cruzar seu caminho. Ele se via como um homem de princípios, imune aos efêmeros encantos de encontros passageiros. Em uma dessas viagens, desta vez a trabalho na vibrante e sedutora Buenos Aires, Ricardo conheceu Sofia. Ela surgiu como uma visão elegante e enigmática no sofisticado bar do hotel onde ele estava hospedado. Seu sorriso parecia ter a capacidade de desvendar as camadas mais profundas de seus pensamentos, e sua inteligência afiada o envolvia em conversas que transcendiam a superficialidade dos encontros de negócios, mergulhando em debates fascinantes sobre literatura, arte e as complexidades da própria natureza humana. Ricardo, acostumado ao ritmo previsível e confortável de seu casamento, sentiu-se inesperadamente intrigado, despertado por uma corrente de energia e novidade que há tempos não experimentava. Sofia demonstrava um interesse genuíno em suas opiniões, elogiando sua perspicácia e seu senso de humor com uma sutileza que lisonjeava seu ego. Seus olhares eram carregados de uma promessa silenciosa, um magnetismo sutil que o atraía como a maré alta atrai a areia da praia. Ricardo, apesar de sua lealdade profundamente enraizada a Helena, se viu passando mais tempo do que estritamente necessário na companhia de Sofia. Almoços de negócios se estendiam em longas conversas regadas a vinho argentino, encontros aparentemente casuais no elegante lobby do hotel invariavelmente se transformavam em drinks noturnos sob a luz suave da cidade. Enquanto Ricardo se perdia nesse novo e estimulante universo, sua esposa, Helena, em sua casa em São Paulo, sentia uma crescente onda de inquietação. Helena era uma mulher de intelecto afiado e uma intuição que raramente a enganava. Nos últimos meses, uma sombra sutil de dúvida havia começado a obscurecer a confiança que ela sempre depositara em Ricardo. As viagens de negócios pareciam ter se tornado mais frequentes e, com durações mais longas, suas ligações para casa haviam perdido a espontaneidade de outrora, e havia uma certa distância fria e inexplicável em seus olhos quando ele finalmente retornava ao lar, sem possuir evidências concretas de qualquer transgressão, mas com uma persistente pulga atrás da orelha. Helena decidiu tomar uma atitude drástica, impulsionada por um pressentimento sombrio. Com seus próprios contatos e habilidades discretas, talentos ocultos que Ricardo jamais imaginou que sua esposa possuísse, Helena contratou uma investigadora particular. No entanto, seu objetivo não era simplesmente obter provas de uma possível infidelidade. Helena havia arquitetado um plano mais elaborado e complexo. Um teste de lealdade meticulosamente planejado que colocaria Ricardo à prova de maneiras que ele jamais, em seus sonhos mais selvagens, poderia suspeitar. A investigadora, uma mulher de beleza magnética, charme irresistível e inteligência perspicaz chamada Isabela, recebeu uma missão clara e detalhada: seduzir Ricardo durante sua próxima viagem de negócios. Helena forneceu a Isabela um dossiê completo sobre os gostos de Ricardo, seus interesses mais profundos e até mesmo aquelas vulnerabilidades emocionais que ele cuidadosamente escondia do mundo. Isabela deveria se aproximar dele de forma gradual e sutil, cultivando primeiro uma conexão intelectual genuína antes de despertar qualquer desejo puramente físico. O objetivo final era observar até onde Ricardo estaria disposto a ir, quão forte era realmente sua lealdade. O que Helena, em sua dor e desconfiança, não previu foi a complexidade da própria Isabela. Uma profissional experiente e altamente competente em seu campo, Isabela era uma mestre consumada na arte da sedução, capaz de tecer teias de encanto com palavras e olhares. No entanto, ela também possuía uma mente excepcionalmente afiada e uma capacidade surpreendente de genuína empatia. Ao se aproximar de Ricardo, seguindo o roteiro cuidadosamente elaborado por Helena, Isabela começou a perceber as nuances sutis de sua personalidade.
a melancolia latente que por vezes obscurecia seu sorriso, o anseio quase inconsciente por uma conexão mais profunda e significativa. As conversas entre Ricardo e Isabela, que inicialmente eram meramente parte de uma missão profissional para a investigadora, começaram a adquirir uma autenticidade inesperada e surpreendente. Isabela se viu genuinamente atraída pela inteligência arguta de Ricardo, pela sua gentileza inerente que transparecia em pequenos gestos, mesmo enquanto ele flertava perigosamente com a possibilidade da infidelidade. Ricardo, por sua vez, encontrava em Isabela uma ouvinte incrivelmente atenta e uma parceira intelectual estimulante, algo que, ele percebia com um certo desconforto crescente, estava estranhamente faltando em seu próprio casamento nos últimos tempos. A tênue linha que separava a missão profissional de Isabela de uma possível realidade emocional começou a se tornar perigosamente borrada. Ela se pegava pensando em Ricardo fora dos encontros planejados, sentindo uma pontada de culpa em relação a Helena, a mulher que a havia contratado, mas também uma crescente admiração, quase involuntária, pelo homem que ela estava encarregada de seduzir. A lealdade profissional de Isabela entrava em um conflito interno cada vez mais intenso, com uma nascente atração pessoal, um sentimento que ela lutava para reprimir. Enquanto isso, Ricardo travava uma batalha interna cada vez mais intensa e perturbadora. A presença magnética de Isabela o encantava. A atenção constante e lisonjeira que ela lhe dedicava inflava seu ego e despertava nele um desejo adormecido. Ele se sentia desejado, compreendido em um nível que o fazia questionar a profundidade e a vitalidade de seu próprio casamento. A aliança em seu dedo parecia pesar mais a cada encontro secreto com Isabela, um lembrete silencioso de um compromisso que sua mente e seu corpo começavam a questionar com uma intensidade crescente. Em um jantar romântico à luz de velas em um charmoso restaurante portenho, a tensão palpável entre Ricardo e Isabela atingiu um pico quase insuportável. Seus olhares se cruzaram por um instante mais longo e carregado de significado do que o habitual. Suas mãos roçaram brevemente sobre a mesa coberta por uma toalha de linho branca. Isabela, seguindo as instruções precisas de Helena, intensificou o flerte, sussurrando elogios calculados e compartilhando confidências que criavam uma ilusão de intimidade profunda. Ricardo se viu perigosamente à beira de cruzar uma linha invisível que sempre jurou a si mesmo nunca ultrapassar. Naquela noite, de volta ao seu quarto de hotel, Ricardo pegou o telefone com a mão trêmula para ligar para Helena. Sua voz ao telefone soou estranhamente distante, quase mecânica, desprovida do calor habitual. A culpa o corroía por dentro, mas a imagem do sorriso enigmático e sedutor de Isabela pairava persistentemente em sua mente, turvando seus pensamentos. Helena, do outro lado da linha, percebeu a estranha hesitação na voz de seu marido, a frieza incomum em seu tom. Sua intuição gritava silenciosamente, confirmando seus piores temores. O elaborado teste de Helena estava funcionando, talvez até de uma maneira perigosamente eficaz. As informações que Isabela lhe enviava eram propositalmente ambíguas, misturando relatos de flerte intenso, com momentos de aparente e genuína conexão intelectual entre ela e Ricardo. Helena sentia uma estranha e incômoda pontada de ciúmes, não apenas da possibilidade concreta da infidelidade de Ricardo, mas também da profunda intimidade emocional que ele parecia estar construindo com essa mulher misteriosa. Em sua obsessão por testar implacavelmente a lealdade de seu marido, Helena não havia previsto a possibilidade de se sentir genuinamente ameaçada por essa espiã charmosa e inteligente que ela própria havia contratado. A descrição que Isabela fazia de Ricardo em seus relatórios, um homem inteligente, sensível e até mesmo vulnerável, apesar de suas hesitações, pintava um quadro surpreendentemente diferente do marido distante e emocionalmente inacessível que Helena sentia em casa. A complexa situação atingiu um ponto de inflexão crítico na última noite da viagem de Ricardo a Buenos Aires. Isabela o convidou para seu elegante apartamento, um espaço sofisticado com uma vista deslumbrante para as águas prateadas do Rio da Prata.
A atmosfera no apartamento era carregada de uma expectativa quase palpável. Ricardo, embriagado por alguns cálices de vinho tinto argentino e pela crescente ousadia da situação, estava perigosamente próximo de finalmente ceder à tentação que o assombrava. No entanto, no momento crucial, quando seus lábios estavam a meros centímetros de se encontrarem em um beijo proibido, o telefone de Isabela tocou, quebrando a tensão no ar. Era Helena. A voz fria e incisiva de sua esposa ecoou inesperadamente pelo elegante apartamento, revelando a chocante e elaborada verdade. Isabela, disse Helena ao telefone, o tom de sua voz carregado de uma ironia amarga e cortante. Você fez um trabalho impecável. O teste chegou ao seu término. Ricardo, espero sinceramente que tenha desfrutado da companhia dela. O choque estampou-se inequivocamente no rosto de Ricardo, como se tivesse levado um golpe físico. A máscara sedutora e confiante de Isabela caiu instantaneamente, revelando por trás dela um misto complexo de profissionalismo frio e um certo constrangimento palpável. A verdade o atingiu com a força de um raio em céu azul. Sofia não era quem ele ingenuamente pensava que fosse, uma simples conhecida de negócios. E Helena? Sua Helena, a mulher com quem ele havia compartilhado 15 anos de sua vida, havia meticulosamente orquestrado tudo, tecendo uma teia de engano na qual ele, ironicamente, havia caído. A viagem de volta para São Paulo foi para Ricardo um pesadelo silencioso e angustiante. A culpa o corroía por dentro como um ácido corrosivo, e a vergonha o envolvia como um manto pesado e sufocante. Ao chegar em casa, encontrou Helena fria e distante, seu olhar carregado de uma tristeza profunda e de uma decepção avassaladora. A confiança, que ele sempre considerara o alicerce inabalável de seu casamento, havia sido irremediavelmente abalada, talvez para sempre. A reviravolta na história, no entanto, era ainda mais complexa e inesperada. Helena, ao contratar Isabela para executar seu elaborado teste de lealdade, jamais havia previsto que a espiã se tornaria uma figura tão presente e perturbadora em seus próprios pensamentos. As descrições detalhadas que Isabela fazia de Ricardo em seus relatórios confidenciais, a vulnerabilidade sutil que ela por vezes capturava em suas mensagens para Helena, haviam despertado na esposa traída uma estranha e crescente curiosidade, uma ponta de inveja da conexão íntima que ele e Isabela pareciam estar construindo em Buenos Aires. Na verdade, Helena, em sua crescente solidão e nas profundezas de suas próprias inseguranças conjugais, havia começado a idealizar a figura de Isabela, vendo nela uma mulher forte, independente e magneticamente atraente, capaz de despertar em seu marido algo que Helena sentia ter perdido ao longo dos anos de rotina e previsibilidade. Uma atração silenciosa, um fascínio proibido pela mulher que estava testando a lealdade de seu próprio marido, havia começado a florescer inesperadamente no fundo de seu coração magoado. O inevitável confronto entre Ricardo e Helena em sua casa em São Paulo foi doloroso, carregado de acusações silenciosas e lágrimas reprimidas, mas também, de uma forma estranha, catártico. Ricardo, finalmente confrontado com a verdade, confessou sua crescente atração por Isabela, tentando justificar seu comportamento como uma espécie de crise de meia-idade tardia disfarçada de mera curiosidade. Helena, por sua vez, revelou seu elaborado plano, expondo a dor lancinante de sua desconfiança e a inesperada e perturbadora admiração que havia começado a sentir pela mulher que havia sido contratada para seduzir seu marido. O futuro de seu casamento permaneceu incerto e sombrio. A confiança havia sido irremediavelmente quebrada, a lealdade questionada de maneiras profundas e dolorosas. Mas, estranhamente, em meio ao caos emocional que pairava sobre a casa, uma nova e bizarra dinâmica começou a surgir. Helena, confrontada com seus próprios sentimentos confusos e inesperados, tomou uma decisão surpreendente. Ela propôs um encontro com Isabela. O encontro entre as duas mulheres ocorreu em um café discreto no centro da cidade. A atmosfera carregada de uma tensão
palpável e uma eletricidade silenciosa. Helena finalmente viu diante de si a mulher charmosa e inteligente que havia conseguido encantar seu marido em terras distantes, mas também percebeu a sinceridade inesperada em seus olhos castanhos, o profissionalismo frio que mascarava uma certa vulnerabilidade. Isabela, por sua vez, sentiu a profunda dor e a complexidade emocional de Helena, a força inegável que residia por trás de sua aparente frieza e controle. Uma conversa surpreendentemente franca e reveladora se desenrolou entre as duas mulheres. Isabela admitiu sua genuína atração por Ricardo, mas também reafirmou sua lealdade profissional inabalável a Helena. Helena, por sua vez, confessou sua estranha admiração por Isabela e a profunda confusão de seus próprios sentimentos conflitantes. O elaborado teste de lealdade de Helena havia se transformado em algo muito mais intrincado e inesperado. Ricardo havia falhado em seu teste, mas Helena também havia sido forçada a confrontar as profundezas de suas próprias inseguranças e os desejos inesperados que borbulhavam em seu interior. O futuro daquele casamento outrora sólido estava, agora precariamente nas mãos de 3 pessoas, ligadas por um emaranhado complexo de segredos obscuros, sedução calculada e uma verdade incômoda e inegável. Às vezes, ao tentarmos testar a lealdade dos outros, acabamos descobrindo facetas surpreendentes e perturbadoras de nós mesmos. A fidelidade eles perceberam da maneira mais dolorosa possível. Era uma construção frágil e delicada, perigosamente suscetível às imprevisíveis complexidades do coração humano e aos jogos perigosos e inesperados da mente. Você gostou dessa história? Então curta o vídeo, inscreva-se no canal História no Vento e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. Até mais!